Imagine estar caminhando sozinho por uma estrada deserta ao cair da noite. O silêncio é cortado apenas pelo vento e o som distante de passos que não são seus. Você apressa o passo, mas a sensação de estar sendo observado só aumenta. Então, no escuro, uma silhueta grotesca surge, olhos brilhantes, pele acinzentada e um sorriso distorcido pelo desejo insaciável de carne humana. Você acaba de encontrar um ghoul, uma das criaturas mais temidas do folclore árabe. Esses seres sinistros não são apenas monstros de histórias antigas. Eles habitam cemitérios, espreitam nas sombras e se alimentam da morte, espalhando terror por onde passam. Originários das lendas do Oriente Médio e mencionados até no Alcorão, os ghouls foram se transformando ao longo dos séculos, adquirindo novas formas e significados. Suas aparições vão desde As Mil e Uma Noites até os contos macabros de Howard Phillips Lovecraft, sempre deixando um rastro de medo e mistério. Mas o que são realmente os ghouls? Criaturas demoníacas nascidas do submundo? Vítimas de uma maldição ancestral? Ou seriam algo ainda mais aterrorizante? Prepare-se, pois hoje vamos explorar tudo sobre essas entidades sombrias, suas origens, seus hábitos macabros e as formas de enfrentá-las caso um dia você tenha o azar de cruzar o caminho de uma dessas criaturas da noite. Os ghouls são figuras sinistras que assombram o imaginário árabe há séculos. Diferente dos fantasmas que apenas assustam, essas criaturas não se contentam em espalhar medo, elas caçam e devoram suas vítimas. Vagando por desertos e ruínas antigas, eles espreitam viajantes incautos, esperando o momento certo para atacar. Dizem que os ghouls têm um apetite voraz por carne humana e preferem se alimentar de cadáveres, mas quando a fome aperta, não hesitam em caçar os vivos. É por isso que, no folclore árabe, muitos nômades e mercadores evitavam viajar à noite, temendo o ataque dessas criaturas da escuridão. O que torna os ghouls ainda mais aterrorizantes é sua astúcia. Diferente de bestas irracionais, essas entidades possuem inteligência e usam artimanhas para atrair suas presas. Algumas histórias descrevem ghouls assumindo formas humanas, como mulheres misteriosas pedindo ajuda na estrada, apenas para se revelarem monstros no último instante. Outras versões dizem que eles imitam vozes conhecidas para atrair suas vítimas para emboscadas mortais. O deserto, com seus ventos uivantes e vastidão sem fim, sempre foi um cenário perfeito para alimentar esses contos de terror, onde a linha entre lenda e realidade se torna perigosamente tênue. Mas o que acontece com aqueles que caem nas garras de um ghoul? Algumas lendas dizem que são devorados imediatamente, outras sugerem que os desafortunados são transformados em novos carniçais, condenados a vagar pelo mundo em busca de carne fresca. Essa última versão traz um elemento ainda mais macabro, a ideia de que um simples encontro pode ser suficiente para selar o destino de alguém, tornando-o parte do ciclo sombrio dessas criaturas. O medo dos ghouls era tão real que, por séculos, comunidades inteiras criaram rituais e proteções contra eles, reforçando ainda mais sua presença no imaginário coletivo. Antes de se tornarem as criaturas famintas que conhecemos nas lendas árabes, os ghouls tinham raízes ainda mais antigas. Sua origem pode ser traçada até a Mesopotâmia, onde eram conhecidos como galo, demônios do submundo que atormentavam os vivos e carregavam as almas dos mortos. Esses espíritos malignos eram temidos porque acreditava-se que podiam atravessar o véu entre os mundos, trazendo consigo a influência sombria do além. Essa crença se espalhou pelas civilizações da região, influenciando mitos posteriores e moldando a imagem dos ghouls como entidades conectadas à morte e à destruição. Na mitologia suméria, os Galo eram servos dos deuses do submundo e estavam associados à punição e ao tormento. Eles eram retratados como criaturas híbridas, meio humanas e meio bestiais, frequentemente ligados a práticas de necromancia e sacrifícios sombrios. Essa conexão com o mundo dos mortos fortaleceu a ideia de que os ghouls eram predadores noturnos que rondavam cemitérios e ruínas em busca de vítimas. À medida que esses mitos se espalharam pelo Oriente Médio,
a figura do Ghoul começou a ganhar novos contornos, se tornando cada vez mais próxima do monstro devorador de carne que conhecemos hoje. O conceito de criaturas que se alimentam dos mortos não era exclusivo da Mesopotâmia. Em diversas culturas antigas, existiam seres semelhantes, desde os Strigoi da Romênia até os Wendigos das tribos indígenas da América do Norte. No entanto, foi no mundo árabe que essa entidade ganhou uma identidade mais definida, assumindo o nome de Ghoul e se tornando parte essencial das histórias de terror da região. Essa evolução demonstra como o medo da morte e do desconhecido sempre esteve presente na humanidade, moldando mitos e lendas ao longo do tempo. Foi através da icônica coletânea de contos As Mil e Uma Noites que os Ghouls se tornaram conhecidos fora do mundo árabe. Nesse conjunto de histórias, que encantou gerações com narrativas mágicas e sombrias, os Ghouls aparecem como seres malignos que habitam cemitérios e desertos, sempre à espreita de carne humana. Embora originalmente vistos como demônios do deserto, as traduções europeias da obra ao longo dos séculos acabaram distorcendo sua imagem, tornando-os criaturas mais próximas dos vampiros ou zumbis. Essa reinterpretação ajudou a espalhar a lenda pelo Ocidente, influenciando profundamente a literatura de terror. Na versão original das histórias, os Ghouls não eram apenas monstros irracionais, eles tinham inteligência e podiam até mesmo interagir com humanos antes de devorá-los. Em algumas narrativas, assumiam a forma de belas mulheres para atrair homens desavisados, apenas para revelar sua verdadeira forma no momento do ataque. Esse detalhe reforça um dos aspectos mais assustadores dessas criaturas: sua habilidade de enganar e manipular, tornando suas vítimas presas fáceis. Além disso, em As Mil e Uma Noites, os Ghouls eram frequentemente associados à magia negra e a forças demoníacas, fortalecendo sua conexão com o mal absoluto. Apesar da popularidade do livro, muitas das características originais dos Ghouls se perderam com as traduções ocidentais. Enquanto no mundo árabe essas criaturas eram vistas como bestas demoníacas, na Europa elas foram reinterpretadas como mortos-vivos necrófagos, aproximando-se do conceito moderno de zumbis. Essa mudança ocorreu porque os leitores europeus associaram os Ghouls às suas próprias lendas e medos, transformando-os em algo mais próximo de seu imaginário. No entanto, mesmo com essas alterações, a essência do Ghoul, uma criatura noturna, devoradora de carne e habitante de lugares amaldiçoados, permaneceu, consolidando seu lugar no folclore mundial. Se há um lugar onde os Ghouls se sentem em casa, esse lugar são os cemitérios. Diferente de outros monstros que preferem florestas escuras ou ruínas esquecidas, os carniçais sempre foram associados ao mundo dos mortos. Segundo as lendas, essas criaturas rondam túmulos à procura de corpos para devorar, cavando covas com suas garras afiadas e bebendo sangue de cadáveres frescos. Acredita-se que eles se alimentam da morte em todas as suas formas, tornando os cemitérios não apenas um refúgio, mas também um verdadeiro banquete para esses devoradores de carne. A conexão dos Ghouls com cemitérios não é por acaso. Muitas histórias descrevem essas criaturas como necrófagas, preferindo consumir os restos mortais dos falecidos em vez de caçar os vivos. No entanto, há relatos de Ghouls que atacam coveiros e visitantes desavisados, transformando os túmulos em armadilhas mortais. Essa associação com a morte e o terror fez com que, por séculos, muitas culturas desenvolvessem rituais para proteger os cemitérios dessas criaturas. Algumas práticas incluem enterrar os mortos com talismãs de proteção ou marcar os túmulos com símbolos sagrados para impedir que os Ghouls profanem os corpos. Além dos cemitérios, outras áreas ligadas à morte também são associadas aos Ghouls, como campos de batalha e catacumbas. Existem lendas que dizem que essas criaturas seguem exércitos durante guerras, esperando o momento em que os soldados tombam para se banquetear com os mortos. Em cidades antigas, subterrâneos abandonados e criptas também eram considerados locais perigosos, pois acreditava-se que os Ghouls se escondiam nesses lugares durante o dia, saindo apenas à noite para se alimentar.
Seja nas sombras de um túmulo ou entre os escombros de uma batalha, esses seres sempre encontram um jeito de permanecer próximos à morte, seu maior sustento. Apesar de serem criaturas mais antigas que o Islã, os ghouls aparecem em textos religiosos e folclóricos que se desenvolveram após o surgimento do Alcorão. No contexto islâmico, essas entidades são frequentemente associadas a djinns malignos, seres espirituais que podem mudar de forma e enganar os humanos. Algumas interpretações afirmam que os ghouls são, na verdade, um tipo específico de djinn rebelde, amaldiçoado por desafiar Alá e condenado a vagar pelo mundo devorando os mortos e os vivos. Essa visão reforçou ainda mais o medo dessas criaturas, pois os djinns são considerados seres invisíveis e poderosos, capazes de influenciar o destino dos humanos. O Alcorão menciona que os djinns foram criados a partir de fogo sem fumaça, o que os torna diferentes dos anjos e dos humanos. Embora os ghouls não sejam mencionados diretamente no texto sagrado, sua presença no folclore islâmico se fortaleceu com a crença de que eles eram um tipo de djinn corrompido. Há também interpretações que dizem que esses seres são parte do castigo divino para aqueles que praticaram o canibalismo ou foram amaldiçoados por se envolverem com magia negra. Dessa forma, a existência dos ghouls passou a ser vista não apenas como uma lenda, mas como uma punição para os pecadores. O medo dos ghouls no mundo islâmico foi tão intenso que, por séculos, pessoas acreditavam que recitar versos do Alcorão poderia afastá-los. Muitos viajantes carregavam amuletos com inscrições sagradas como proteção contra essas criaturas, principalmente ao atravessar desertos ou visitar cemitérios. Essa influência religiosa também ajudou a moldar a imagem dos ghouls como servos do mal, conectando-os à rebelião contra Alá e tornando-os ainda mais temidos. Até hoje, em algumas regiões, histórias de encontros com ghouls são levadas a sério, e a tradição de se proteger dessas criaturas persiste. Algumas lendas afirmam que os ghouls não são apenas monstros necrófagos, mas sim criações diretas de Iblis, a figura equivalente a Satanás no Islã. Segundo essas histórias, Iblis, após ser expulso do paraíso por se recusar a se curvar diante de Adão, jurou vingança contra a humanidade. Como parte desse plano maléfico, ele teria criado os ghouls para espalhar terror e devorar os filhos de Adão. Essa teoria reforça a ideia de que essas criaturas não são apenas bestas selvagens, mas sim agentes do caos, projetados para causar destruição e sofrimento entre os vivos. A ligação entre os ghouls e os demônios também pode ser vista na forma como eles atacam suas vítimas. Em algumas histórias, esses seres não apenas devoram carne humana, mas também drenam a energia vital de suas presas, deixando apenas cascas vazias. Esse detalhe lembra as descrições de possessão demoníaca, em que um espírito maligno suga a força vital de sua vítima até que ela se torne irreconhecível. Há também relatos de ghouls sussurrando blasfêmias no ouvido de viajantes perdidos, tentando enlouquecê-los antes de finalmente atacar. Se os ghouls realmente são criações de Iblis, isso explicaria por que eles são tão temidos e considerados impuros. Em algumas tradições islâmicas, acredita-se que apenas pessoas que se afastaram da fé correm o risco de serem atacadas por essas criaturas, como se os ghouls fossem uma espécie de punição para aqueles que desafiam as leis divinas. Essa teoria torna os ghouls ainda mais assustadores, pois os coloca não apenas como predadores físicos, mas também como uma força sobrenatural que busca corromper e destruir aqueles que cruzam seu caminho. Uma das habilidades mais aterrorizantes dos ghouls é sua capacidade de mudar de forma. Diferente de outros monstros que atacam abertamente, essas criaturas preferem o engano, assumindo aparências que lhes permitam atrair suas vítimas. Em muitas lendas árabes, os ghouls se transformam em belas mulheres para seduzir homens desavisados, levando-os para locais isolados antes de revelar sua verdadeira forma e devorá-los. Essa tática lembra a de sereias e súcubos, que também usam a sedução para capturar suas presas, mas com um toque ainda mais macabro afinal, os ghouls não apenas enganam, mas se alimentam da carne de suas vítimas.
Outra forma comum que os ghouls assumem é a de hienas. Esse detalhe não é por acaso na cultura árabe. As hienas sempre foram vistas como criaturas estranhas e misteriosas, muitas vezes associadas à feitiçaria e ao submundo. Além disso, assim como os ghouls, as hienas são necrófagas e costumam rondar cemitérios à noite em busca de restos mortais. Algumas histórias dizem que, se você vir uma hiena encarando fixamente na escuridão, pode não ser apenas um animal, pode ser um ghoul espreitando, esperando o momento certo para atacar. A habilidade de mudança de forma dos ghouls os torna ainda mais perigosos, pois significa que eles podem se infiltrar entre os humanos sem serem detectados. Algumas versões da lenda afirmam que esses monstros podem até imitar a aparência de suas vítimas após devorá-las, assumindo suas memórias e vozes para enganar amigos e familiares. Isso cria um medo profundo. E se alguém próximo a você já não for mais humano? Essa ideia tem sido explorada em várias histórias modernas de terror, onde a ameaça não vem de fora, mas de dentro, tornando impossível saber em quem confiar. Os ghouls só se tornaram conhecidos no Ocidente após a tradução de As Mil e Uma Noites para o francês no século XVIII. O responsável por essa versão foi o orientalista Antoine Galland, que adaptou diversas histórias para torná-las mais acessíveis ao público europeu. Foi nesse processo que a figura do ghoul começou a mudar, sendo reinterpretada de acordo com as crenças e mitos da Europa medieval. Assim, a criatura passou de um demônio do deserto para um necrófago maligno que rondava cemitérios, se aproximando do conceito ocidental de mortos-vivos e vampiros. Com essa popularização, os ghouls passaram a aparecer em contos de terror e na literatura fantástica do século XIX. Escritores góticos começaram a incorporar essas criaturas em suas histórias, muitas vezes misturando-as com outras lendas de necromancia e magia negra. Nessa época, os ghouls foram retratados como seres pálidos, de pele enrugada e sensíveis à luz, características que os aproximavam de vampiros e espectros. Essa fusão com as crenças ocidentais transformou o ghoul em um monstro mais sobrenatural e menos relacionado ao folclore árabe original. Apesar dessa adaptação, a essência dos ghouls permaneceu: criaturas noturnas devoradoras de carne, associadas à morte e ao terror. A partir do século XX, seu impacto na cultura pop só cresceu, aparecendo em filmes, quadrinhos e jogos de terror. Histórias como as de Howard Phillips Lovecraft ajudaram a consolidar essa figura no imaginário ocidental, tornando os ghouls parte do panteão das criaturas mais temidas da literatura e do cinema. Assim, o que começou como um demônio árabe de desertos e cemitérios acabou se tornando um símbolo universal do horror e do desconhecido. Quando os ghouls chegaram à Europa através das traduções de As Mil e Uma Noites, eles sofreram diversas alterações para se encaixarem no imaginário ocidental. Em vez de demônios do deserto ou espíritos malignos que vagavam em busca de carne humana, passaram a ser vistos como criaturas próximas dos vampiros e zumbis. Na literatura gótica do século XIX, os ghouls foram descritos como seres de pele pálida, olhos fundos e aparência cadavérica, geralmente encontrados em cemitérios e ruínas. Essa mudança os afastou um pouco de suas raízes árabes, mas manteve sua essência macabra e necrófaga. Outra grande alteração na visão ocidental dos ghouls foi sua vulnerabilidade à luz. Enquanto nas lendas árabes essas criaturas podiam atacar a qualquer momento, na Europa passaram a ser representadas como monstros noturnos, incapazes de sobreviver sob a luz do sol. Esse detalhe provavelmente foi influenciado pelas lendas de vampiros, que já eram populares na época. Além disso, a ideia de ghouls como mortos-vivos começou a se consolidar, fazendo com que eles fossem associados à magia negra e à ressurreição de cadáveres, algo muito presente no folclore medieval europeu. A imagem do ghoul europeu evoluiu ainda mais no século XX, especialmente através da literatura de terror e da cultura pop. Com o tempo, essas criaturas passaram a ser vistas como seres deformados que habitam túneis subterrâneos, alimentando-se de restos humanos. Obras como Pickman's Model, de Howard Phillips Lovecraft,
ajudaram a reforçar essa visão, transformando os ghouls em horrores escondidos nas profundezas da Terra. Hoje, essa interpretação se tornou a mais conhecida no Ocidente, tornando o ghoul um dos monstros mais icônicos do terror moderno. Uma das habilidades mais perturbadoras atribuídas aos ghouls em algumas lendas é sua capacidade de absorver as memórias de suas vítimas ao devorar seus cérebros. Diferente de outros monstros necrófagos que apenas se alimentam por instinto, esses seres teriam um propósito ainda mais sinistro: consumir não apenas a carne, mas também a identidade de suas presas. Essa crença tornou os ghouls ainda mais temidos, pois significava que qualquer pessoa que caísse em suas garras não apenas morreria, mas poderia ser substituída pela criatura. Essa habilidade de acessar memórias faz com que os ghouls sejam mestres do disfarce e da manipulação. Algumas histórias dizem que, ao devorar alguém, um ghoul pode assumir suas lembranças, seus hábitos e até mesmo imitar sua voz. Isso permite que ele engane amigos e familiares da vítima, se infiltrando entre os humanos sem ser detectado. Esse detalhe foi amplamente explorado em obras de terror, reforçando o medo de que a ameaça pode estar mais próxima do que imaginamos, e pior ainda, pode estar usando o rosto de alguém que conhecemos. Além do aspecto psicológico, essa capacidade de absorção de memórias levanta questões ainda mais sombrias sobre a natureza dos ghouls. Seriam eles apenas bestas famintas ou algo mais inteligente e calculista? Em algumas versões do mito, essas criaturas devoram cérebros não apenas para se alimentar, mas para aprender e evoluir. Isso as tornaria predadores ainda mais perigosos, capazes de planejar emboscadas e se adaptar a novas presas. Se essa teoria for verdadeira, um ghoul antigo poderia carregar dentro de si o conhecimento de centenas de vítimas, tornando-se uma criatura quase impossível de derrotar. Ao longo dos séculos, os ghouls foram descritos como criaturas que evitam a luz do sol e preferem viver nas sombras. Por isso, não é surpresa que muitos relatos os associem a locais subterrâneos, como catacumbas, túneis abandonados, criptas esquecidas e até sistemas de esgoto. Esses espaços não apenas fornecem abrigo contra o mundo exterior, mas também servem como esconderijos perfeitos para emboscar vítimas desavisadas. Em várias histórias, pessoas que se aventuram nesses locais desaparecem sem deixar rastros, alimentando o medo de que algo esteja espreitando sob nossos pés. A ideia de ghouls vivendo no subsolo tem forte ligação com o conceito de necrófagos e o hábito de devorar os mortos. Muitas dessas criaturas são descritas como escavadoras incansáveis, cavando passagens secretas entre cemitérios e construções antigas. Algumas versões da lenda afirmam que eles têm cidades inteiras abaixo da superfície, um verdadeiro reino dos mortos onde se alimentam e realizam rituais sombrios. Esse conceito foi amplamente explorado na literatura de terror, com destaque para Pickman's Model, de Howard Phillips Lovecraft, onde uma comunidade inteira de ghouls vive oculta sob a cidade de Boston. O medo do que pode existir abaixo do solo não é algo exclusivo da ficção. Muitas culturas ao longo da história associaram cavernas e túneis a portais para o submundo, locais onde espíritos malignos e criaturas infernais residem. Essa conexão faz com que os ghouls sejam vistos não apenas como monstros físicos, mas como seres que pertencem a uma dimensão sombria, sempre esperando a oportunidade de emergir para se alimentar dos vivos. Então, se algum dia você estiver explorando um prédio abandonado ou um túnel escuro e sentir que não está sozinho, talvez seja melhor sair antes que seja tarde demais. Enfrentar um ghoul não é tarefa fácil. Essas criaturas são extremamente rápidas, astutas e possuem força sobre-humana. No entanto, algumas lendas apontam que existe uma maneira eficaz de acabar com elas: é a decapitação. Cortar a cabeça de um ghoul garantiria que ele não voltasse à vida, encerrando sua ameaça de forma definitiva. Esse método aparece em diversas histórias do folclore árabe e europeu, reforçando a ideia de que o cérebro da criatura é sua maior fraqueza, o que faz sentido, considerando que muitos ghouls absorvem memórias de suas vítimas ao devorá-las.
Mas há um detalhe macabro: algumas versões da lenda afirmam que um ghoul pode ser revivido se não for destruído completamente. Há relatos de que, se um corpo decapitado não for queimado ou enterrado em local sagrado, a criatura pode se reerguer após algum tempo, ainda mais faminta e vingativa. Por isso, caçadores de ghouls em histórias antigas seguiam rituais rigorosos para garantir que o monstro não retornasse, incluindo o uso de lâminas encantadas e a realização de preces enquanto finalizavam o inimigo. Além da decapitação, algumas tradições falam sobre o uso de símbolos religiosos para afastar os ghouls. Amuletos com versos do Alcorão ou de outras escrituras sagradas eram usados como proteção, especialmente por viajantes que cruzavam o deserto à noite. O fogo também aparece como uma arma eficaz, pois acredita-se que os ghouls, como certos djinns, têm uma aversão natural a ele. No entanto, independentemente do método, o melhor conselho continua sendo o mesmo: evite cemitérios e lugares abandonados após o pôr do sol. Nunca se sabe o que pode estar à espreita na escuridão. Os ghouls não ficaram restritos apenas ao folclore e às lendas antigas, eles também deixaram sua marca na literatura fantástica. Um dos autores mais famosos a incorporar essas criaturas em suas histórias foi Howard Phillips Lovecraft, que os transformou em seres grotescos e inteligentes que habitam o submundo. Em seu conto Pickman's Model 1927, Lovecraft apresenta um artista macabro chamado Richard Upton Pickman, cujas pinturas hiperrealistas retratam monstros terríveis. No decorrer da história, o protagonista descobre que essas criaturas não eram fruto da imaginação de Pickman, mas sim reais, e o próprio pintor possuía uma conexão obscura com elas. Lovecraft expandiu o conceito dos ghouls em outros contos, como The Dream Quest of Anon-Kadat, onde essas criaturas aparecem como seres subterrâneos que se comunicam com os humanos e têm uma sociedade própria. Diferente das lendas árabes, os ghouls de Lovecraft não são apenas devoradores de carne, mas seres ancestrais que coexistem com os humanos nas sombras. Essa visão influenciou profundamente o gênero do horror cósmico e ajudou a consolidar os ghouls como um dos monstros mais icônicos da literatura de terror. Além de Lovecraft, outros escritores também exploraram a figura do ghoul ao longo dos séculos. Na literatura gótica do século XIX, essas criaturas apareceram em várias histórias sobre cemitérios assombrados e necromancia. Já em tempos mais modernos, os ghouls se tornaram presença comum em filmes, quadrinhos e jogos de terror, muitas vezes representados como zumbis inteligentes ou criaturas que habitam túneis e ruínas. De uma lenda do deserto árabe ao terror Lovecraftiano, os ghouls provaram ser monstros atemporais, capazes de se adaptar a diferentes narrativas e continuar assombrando a imaginação humana. A origem dos ghouls sempre foi cercada de mistério, e diferentes tradições oferecem explicações para sua existência. Algumas lendas dizem que esses monstros são o resultado de mutações genéticas ou infecções, o que os aproximaria do conceito moderno de zumbis e criaturas deformadas. Nessas versões, um humano poderia se tornar um ghoul após consumir carne humana contaminada ou ser amaldiçoado por alguma entidade sobrenatural. Esse conceito ressoa com mitos antigos sobre maldições ligadas ao canibalismo, reforçando a ideia de que certas práticas condenáveis podem transformar uma pessoa em algo inumano. Outra teoria comum sugere que os ghouls são o estágio final de um processo de degradação monstruosa. Em algumas versões do mito, aqueles que consomem carne humana repetidamente perdem sua humanidade pouco a pouco, até que seus corpos e mentes se transformam completamente. Isso criaria um ciclo interminável de fome e degradação, onde o indivíduo deixa de ser reconhecível como humano e se torna uma criatura totalmente entregue ao instinto de caçar e devorar os vivos. Essa ideia aparece em diversas culturas, desde os mendigos das tribos indígenas da América do Norte até os mitos de lobisomens que perdem o controle sobre si mesmos. Por fim, há aqueles que acreditam que os ghouls não são o resultado de uma doença ou maldição, mas sim de rituais de magia negra. Em algumas versões do folclore,
Bruxos e feiticeiros que praticam necromancia correm o risco de se tornarem ghouls como consequência de sua busca pelo poder. O contato constante com a morte e os mortos corromperia suas almas, transformando-os fisicamente em monstros que nunca podem saciar sua fome. Essa teoria os liga à figura dos liches e necromantes da literatura de fantasia, seres que sacrificam sua humanidade em troca de poderes proibidos. Seja como uma mutação, uma maldição ou o resultado de feitiçaria sombria, o destino de um ghoul parece ser sempre o mesmo, um predador incansável condenado a vagar na escuridão. Os ghouls podem ter começado como lendas do deserto, mas sua presença no imaginário humano atravessou séculos e fronteiras. De demônios do submundo a devoradores de carne nos cemitérios, essas criaturas evoluíram, sempre refletindo nossos maiores medos da morte, o desconhecido e o que pode estar escondido na escuridão. Mas será que são apenas mitos? Ou há algo mais nessas histórias que as tornam tão persistentes? Seja como for, a próxima vez que você passar por um cemitério à noite ou explorar um lugar abandonado, talvez seja melhor pensar duas vezes. Afinal, lendas só se tornam lendas depois de muitos relatos inexplicáveis. E quem garante que não há olhos brilhantes observando na penumbra, esperando o momento certo para atacar? Agora me diga, você já ouviu histórias de ghouls ou seres parecidos? Conhece algum relato misterioso sobre cemitérios ou criaturas noturnas? Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e acompanhar mais conteúdos sombrios como este. Nos vemos no próximo vídeo. Isso é se os ghouls não nos encontrarem antes.